Além do pé estar todo aberto, aquilo estava cheio de larvas. E entra uma senhora que começa a falar, fala de tudo, fala dos tios, dos filhos, dos netos, fala de tudo. Então pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, eu sou o Gigi e sou aluno do primeiro ano de Medicina. Dado que vocês me pediram nos comentários para fazer um vídeo sobre o meu primeiro estágio na Faculdade de Medicina, eu decidi fazer um vídeo. Como vocês devem imaginar, nós, estudantes do primeiro ano de Medicina, nós não sabemos muito mais que anatomia e bioquímica. Por isso o intuito deste estágio não é testar os nossos conhecimentos clínicos, é mais para dar-nos uma noção da relação entre o médico, neste caso o médico de família, e os pacientes. Por isso isto bate mais na tecla das interações humanas, da empatia, da comunicação e muito menos nos conhecimentos clínicos. Eu vou começar por dizer que eu adorei o meu estágio. Na minha opinião, isto foi a melhor coisa do primeiro ano de Medicina. Então, para vocês terem mais ou menos o contexto de como tudo aconteceu, eu vou começar a contar como é que nós chegamos até ao estágio. Então, nós com 1 ou 2 meses de antecedência, nós tivemos de andar à procura de tutores. Neste caso, os tutores seriam médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar, ou seja, médicos de família. E nós tivemos de andar a mandar mails ou para os nossos médicos de família, ou para médicos que nós conhecêssemos, a pedir que fossem nossos tutores durante 1 semana e meia, que é a duração deste estágio. Também tínhamos a possibilidade de mandar mails para alguns centros de saúde e ver se algum médico respondia. Mas acho que a maior parte das pessoas escolheu ir ter com o próprio médico de família. Felizmente a minha médica respondeu e foi super simpática e aceitou ser minha tutora. No meio da conversa também perguntei à doutora o que é que era para levar além da bata. E respondeu-me que eu podia levar um estetoscópio se eu tivesse. Aí eu pensei, yes, valeu a pena o investimento. Na noite antes do primeiro dia, eu mal consegui dormir. Eu já estava, o que é que será que eu vou ver? E se a médica me perguntar alguma coisa que eu não sei? Ela vai me achar muito burro. Eu até comecei a rever algumas coisas na minha cabeça de bioquímica, fisiologia, anatomia. Vamos rever um pouco de anatomia. Temos cabeça, tronco e membros. Tá. Temos o ligando que se liga ao receptor. Depois temos a fórmula do débito cardíaco. Calma, qual é que é a fórmula do débito cardíaco? Eu não sei a fórmula do débito cardíaco. E aí fui eu procurar a maldita fórmula às 3 da manhã. Então sim, eu estava a sofrer por antecipação. No primeiro dia eu cheguei meia hora mais cedo do que a hora marcada. Fui lá à recepção e expliquei que era um aluno de medicina e que ia fazer lá estágio. Disseram que a médica já ia chegar e que eu podia esperar na sala de espera, aquela tipo onde ficam os pacientes. E eu sentei-me lá muito bem, fiquei lá à espera e 5 minutos depois eu realizo uma coisa. Eu nunca vi a minha médica de família. Mesmo que ela passasse por mim, eu não sabia que era ela. Então eu fiquei na sala de espera a observar todas as mulheres que passavam para ver se não tinham tipo o nome escrito na bata. Quem me observasse de fora eu estava tipo... Não, não é ela. Não. As pessoas que me vissem deviam estar a pensar: aquele rapaz nunca viu uma mulher na vida. Mas depois eu ouço ao longe: o Gigi já chegou. Que alívio. Então aí a doutora vem ter comigo, nós falamos um bocadinho, ela explica-me mais ou menos como é que vai funcionar o estágio e pronto, depois disso começaram as consultas. Eu ficava tipo ao lado da doutora, neste caso ficava do lado esquerdo da doutora, e ela ia dando as consultas e ia falando comigo também. A doutora foi super simpática comigo, ia-me dando o contexto todo, ia-me dizendo: olha, esta senhora veio às consultas por isto e por isto, então nós vamos passar-lhe uma receita deste medicamento que faz isto e aquilo e aquilo. Não me fez tipo sentir burro de eu estar lá e não entender tipo nada. Explicava-me sempre tipo tudo o que estava a acontecer. Foi super, super simpática. Mas claro, isto não foi a experiência para toda a gente. Também houve colegas meus que fizeram um estágio com a médica de família deles e acharam o estágio muito aborrecido, porque a médica não lhes explicava nada e só ficavam lá sentados 6 a 8 horas por dia sem entender o que estava a passar. E acredito que assim seria bastante aborrecido. Mas sim, a minha experiência no geral foi muito, muito boa. Durante o estágio, a minha médica tentou arranjar consultas o mais diversificadas possíveis, para ver uma grande diversidade de coisas. Logo no primeiro dia veio uma senhora com uma artrose no joelho, e a minha médica disse para eu pôr umas luvas e sentir como a articulação estava a ranger. Também utilizei o estetoscópio, em que ouvi um sopro de um senhor. Agora, vocês perguntam o que é um sopro. Um sopro é tipo um som anormal do coração. Eu vou exemplificar por exemplo. Temos o som normal do coração, que é tum-tum, tum-tum.
tum, tum, ok? E imaginem que depois do último tum, vamos ter tipo um tss, tss, ok? Pronto, isso é um som anormal, isso é um sopro. Nesse senhor ouvia-se muito claramente o sopro. Houve também uma senhora que tinha um bloqueio, em que um bloqueio tem a ver com o circuito elétrico do coração. E a minha médica disse-me, olha Gigi, tipo isto afeta o volume da ejeção. E ouvir-me, pois, claramente isso também afeta o débito cardíaco. Vi também um paciente que chegou lá e tinha o tal pé diabético, em que os médicos já lhe tinham feito uma desarticulação, ou seja, já lhe tinham tirado um dedo do pé. E aquilo tinha tipo uma ferida aberta. Além do pé estar todo aberto, aquilo estava cheio de larvas. Sim, larvas. Mas o paciente não parecia estar muito incomodado com isso. Tiveram lá as senhoras enfermeiras a tirar as larvas e a meter-lhe outro penso. Enfermagem também é um trabalho bastante complicado. Eu depois deste estágio ganhei muito respeito pelo trabalho dos enfermeiros. Então, o que é que eu vi mais? Vi também como os médicos utilizam uma técnica para acalmar um bocadinho as crianças quando se mete o estetoscópio. Ou seja, se nós metermos o estetoscópio de uma vez na criança, ela começa logo a chorar. Eu achei bastante engraçado como a minha médica fazia que ela metia o estetoscópio primeiro no braço da mãe e mostrava, olha, não faz mal, estás a ver? Depois metia na perna da criança para ela ver que tipo, não há nada de mal e depois metia no peito para auscultar. E achava bastante engraçado que as crianças tipo, ficavam um bocadinho tipo, confusas, o que é que será que é aquilo, o que é que tipo faz. Achei bastante engraçado tipo, a cara delas a ver o estetoscópio. Quando metiam nas costas era um bocado mais complicado, que elas depois deixavam de ver o estetoscópio e só sentiam alguma coisa nas costas e às vezes começavam a chorar. Mas achei bastante engraçado estes pequenos truques que os médicos arranjam para enganar, entre aspas, os mais pequenos, não é? Para conseguirem auscultá-los e isso. Mas sim, isso também foi bastante interessante. Depois, o que é que eu vi mais? Vi também como se faz aqueles implantes contraceptivos, em que é basicamente uma mini operação, ok? Em que até se faz um pequeno corte com um bisturi e depois há lá um aparelho todo especial para meter lá um implante e depois dá-se um ponto. Mas também uma coisa que eu gostei bastante no estágio é que, por exemplo, a dinâmica que há. Há uma grande dinâmica entre a pessoa que sai e a pessoa que entra, ok? Por exemplo, temos à nossa frente um senhor que está assim meio depressivo, muito fechado nele mesmo, não fala muito. Depois esse senhor sai e entra uma senhora que começa a falar, fala de tudo. Fala dos tios, dos filhos, dos netos, fala de tudo. E depois começa a falar da horta, começa a falar dos vizinhos. E acho bastante engraçado esta dinâmica das pessoas, de ter de lidar com as diferentes personalidades. Havia pessoas que entravam, falavam tanto e eu depois dizia à minha médica, eu não entendi nada do que aquela pessoa falou. Às vezes saltavam assim de um assunto para outro, eu ficava bastante confuso, tipo, calma, wait, what, como é que aquilo foi dar aos tomates da horta, tipo, nada a ver. Mas, sim, eu gostei bastante desta dinâmica das pessoas. Gostei bastante da especialidade também, não é? Em que, pronto, eu não tinha a mínima noção do que é que um médico de família faz de verdade. Mas realizei que é um trabalho bastante importante, não é? É que esta especialidade vai ser, por assim dizer, a base, não é? Por exemplo, surge uma pessoa com alguma queixa. Se, por exemplo, o médico de família diz, isso não é nada, e tipo, deixa passar, essa pessoa pode vir cá de um ano depois e ter um tumor já num estado muito avançado, entendem? Por isso, o médico de família é muito importante para selecionar tudo, não é? O médico de família tem de saber também um bocadinho de tudo, porque vocês vão achar incrível a quantidade de perguntas que os pacientes fazem. Vêm, por exemplo, com uma queixa de dor de costas e depois, mas veja lá este sinal aqui. Ou depois vêm com umas queixas assim muito exóticas, entendem? Eu gostei bastante desta especialidade, para ser sincero, surpreendeu-me muito, muito mesmo. E sim, é isso. Queria agora no final agradecer a toda a equipe que esteve no Centro de Saúde de Alter do Chão. Também queria agradecer à doutora Laura por ter aceito ser minha tutora e por ser uma excelente professora. Pronto pessoal, foi este o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like e subscrevam o canal. E vemo-nos no próximo vídeo.